uma aula, né? Não vou tomar muito tempo, vai dar tempo para vocês dar uma olhadinha para ver. Vocês vão fazer prova de hematologia hoje? É isso? Nos dois últimos. É hematologia, né? Hematologia é legal, não é? A hematologia abre campo para você trabalhar em banco de sangue, né? Eu lembro que eu dei aula lá em Teoflotone, aí eu tinha uma aluna que fazia biomedicina, aí ela fez uma especialização em hemato e fez é um processo seletivo, e aí trabalha lá no banco de sangue lá de Teoflotone, não é? Então, né, boa noite, sejam bem-vindos. Nós vamos fazer, eu vou demonstrar como é que faz aqueles gráficos, né, e usa, que fazer o gráfico é muito gostoso, mas para quê, né? Para que a gente usa? Como é que nós vamos usar aquilo? Como é que aplica? Inclusive até com as diluições. Porque uma outra dificuldade que a gente tem em análise é quando a gente trabalha com diluições. Nem sempre a amostra da leitura boa. Às vezes você vai fazer uma leitura da amostra, dá assim 1,2 de absorbância. E, assim, estatisticamente, a gente sabe que as leituras boas, elas ficam de 0,3 a 0,7. Não quer dizer que eu não vou usar a leitura que der 0,04. Nem nunca vou usar a leitura que dá 1,2. Né? Mas, assim, estatisticamente, as melhores leituras são as absorbâncias entre 0,3 e 0,7. As melhores, as outras podem ser usadas. Então, eu vou expor aqui uma planilha que eu já preparei com umas leituras que não são minhas, são de grupos que já fizeram química analítica instrumental também, tá? E eu só vou separar elas nas leituras, que aí fica mais fácil da gente entender os gráficos que nós vamos construir. Né? E aí eu vou dar isso como tarefinha para vocês. Quem não tem o dado, compartilhar os dados do grupo que fez, para cada um tentar fazer, colocar nome no gráfico. Isso é uma aprendizagem, uma habilidade que vocês podem aplicar para fazer um TCC, mas também, né, para trabalhar. Né? Se você for trabalhar na área clínica e na área analítica, mesmo que não seja clínica, você vai ter que construir curvas de concentração ou curva de calibração. Deixa eu diminuir aqui a tela, só para aumentar a quantidade de dados. Vão se chegando aí, meninos, meninas. Vou ativar aqui o Meet Attendance, que aí ele vai capturando quem for entrando. Vamos lá. Deixa ele preparar para projetar uma tela grande. Então, quem não conhece, prazer, né? Esse é o famoso Excel. É o que trabalha com planilha, né? Eu também, quando fiz graduação, como vocês estão, eu não conhecia muito, né? E depois, trabalhando nas fábricas, todo mundo pedia relatório. Aí falavam assim, ô Carlos, melhor do que você fazer um relatório escrito é você mostrar os dados tabulados. E no Word hoje, o Word hoje faz uma tabela, mas o Excel, ele calcula dentro. E sabe qual que é a vantagem? Se eu pegar essa tabela que eu desenhei aqui, olha, e copiar ela assim, ó, né? Vou lá, copio e colo no Word, ela vai igual tá aqui. Aí na hora que tiver no texto, eu clicar dentro dela, ela vai abrir o Excel. Então a tabela que eu crio aqui no Excel, ela serve para colocar no PowerPoint, no Word, onde você quiser. E ela não vai como ler números digitados, ela vai como tabela. Então, se tiver uma fórmula aqui dentro para calcular alguma coisa, vai junto, né? Então, eu não vou dar uma aula de Excel agora, mas eu vou ensinar o básico que nós precisamos. O Excel, ele é um programa de trabalhar com tabelas e gráficos de estatística. E aí ele é organizado assim, olha, aqui eu tenho as colunas, que é colocado em letras, A, B, C, D. Quando acabar as letras, eles começam a repetir, A, B, B, C, C. E é por linhas. As linhas são numeradas. Então, por exemplo, ó, eu vou clicar aqui dentro, ó, né? Eu estou
na coluna G, na linha 1. Eu estou na coluna G, na linha 6. Então, ele organiza, ele localiza a célula, que é cada quadradinho desse, pela coluna e pela linha. E aí nós vamos ver, se vocês quiserem aprender a usar isso para calcular sozinho, você não ter que usar uma calculadora, é muito prático, né? E aí, gente, a tabela dele, você pode colorir igual eu fiz aqui, ó. Né? Colori o cabeçalho de azul, coloquei letra branca. Isso é muito fácil de fazer, não é? Você clica aqui, vai aqui nessa tinta derramando aqui, clica nela, ó lá, coloriu a célula de amarelo, mantém o clique aí e muda a cor da letra. Olha lá. Preto com amarelo. Tranquilo, né? Isso eu só mostrei porque eu já tinha pronto aí. Para ficar mais bonitinho. Geralmente eu uso muita tabela colorida, né? Parece baiano, cheio de colorido. Aí eu coloquei aqui o título normal. Para ficar didático, eu vou dividir essa tabela em 3 semitabelas. Como assim? O que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho aqui as soluções, padrões que vocês prepararam, S1, S2, S3, né? Eu acho que quem fez ou quem acompanha a aula lembra dessas letrinhas. A concentração em gramas por litro, 10, 20 e 30 gramas por litro. E a absorbância, que não foi eu que fiz, foi algum grupo de aluno do 8º que fez aí para trás. Eles leram, né, a absorbância a 600, a 700 e a 800, como vocês fizeram. Normal. Só para ficar didático, eu vou desenhar 3 gráficos aqui. Vão ficar 3 gráficos grandes. Para ficar didático, eu vou copiar e colar essa tabela para fazer um gráfico só para 600, para vocês entenderem o passo a passo. Depois eu vou fazer um gráfico para 700, depois eu vou fazer um gráfico para 800. O que eu estou fazendo aqui? Primeiro eu quero escolher qual que é o melhor comprimento de onda que eu vou usar. Se é 600, 700 ou 800. Não sei. Como o sulfato de cobre é azul, você pode pensar que é 700, né, na faixa do vermelho. Mas 800 é mais do que vermelho, chega quase lá no roxo afora. Então, pode ser que a melhor leitura seja 800, pode ser que seja 600. Eu não sei, né? Então, eu vou fazer 3 gráficos, um para cada comprimento de onda, para eu poder bater o olho e escolher o melhor. E o que eu vou fazer com isso depois? Aí eu estou calibrando essa técnica. Aí a próxima aula, que vocês já tiverem a equação, a melhor faixa de leitura, né? E eu vou dar umas amostras para vocês e não vou contar aqui quanto tem nela, vocês vão só colocar ela na cubeta e pum, bater lá, ler a absorvância, colocar na equação que vocês calcularam e achar, professor, a concentração deu 8,3947 gramas por litro. Até com vírgula depois com casas depois da vírgula, você reproduz o resultado. Então, a leitura fica muito precisa. Então, eu vou fazer isso. Vou copiar, colar essa tabela 3 vezes, só para eu separar o gráfico para 600. Vou deixar o gráfico para 600 por aqui. Vou deixar para 700 aqui embaixo. Ó. Você pode ir descendo. Ó. Não tem perigo, não. Não vai sumir, não. E aqui? Vou só apagar o que eu não quero para ficar mais fácil. Então, aqui eu vou pagar a leitura de 700 e 800. Aqui embaixo, eu vou querer a leitura só dos 700. Vou apagar a leitura do 800. Vou copiar aqui, ó, só para ficar menor. Tá vendo? Ele copia e cola normalmente. E aqui eu vou querer, no de baixo, eu vou querer leitura só de 700. Vamos tirar essas cabeçalhos azuis? É só clicar aqui, ó, escolher sem preenchimento. Então, o que eu fiz? Deixei a tabela só aqui, só para 800. Na segunda, eu deixei só para 700, só para ficar didático. O professor quer a aula assim, para aluno. Né? Nós somos eternos aprendizes. Até eu aprendo demais com vocês.
Então agora, gente, ó, o meu Word, o meu Excel, ele é 2016. Então ele tem um desenho, talvez, né? Como a gente não enxerga tão bem, a gente cresce ele tudo grandão. Aí fica fácil de ver. Tem até a cara do professor aqui no canto, ó, que doido, né? Mas olha só, os programas da Excel, do Microsoft, são iguais. O que muda é onde que a ferramenta está, né? Então agora eu vou desenhar um gráfico. Vou tirar essa tabela, esse trem para lá, só para me atrapalhar. Então, olha, quando você quer fazer um gráfico, eu quero fazer um gráfico da concentração versus absorbância 600. Concentração vai estar nas abscissas, eixo X. Absorbância vai estar nas ordenadas, eixo Y. Então, basta marcar o que você quer cruzar. Eu quero concentração versus absorbância 600. Então, eu venho aqui, ó, clico na palavra concentração, baixo o mouse e vou marcando, ó. Vou para o lado, marquei. Então, eu quero um gráfico dessas duas colunas, só. Aí, agora eu vou na ferramenta Inserir, escolher o gráfico. Aí vai aparecer esse tanto de gráfico, ó. Olha lá, desenhando os gráficos, ó. Eu quero o gráfico de dispersão. Olha lá o desenho. O desenho mostra um eixo X, um eixo Y, com uns pontinhos lá dentro. É esse gráfico que eu quero. Ele chama gráfico, inserir gráfico de dispersão X, Y. É um gráfico que vai relacionar quanto de X variou em relação a Y. Em outras palavras, quanto da concentração a absorbância variou. Aí eu clico no gráfico. Pum. Escolho o modelo. O modelo é o tipo de pontinho que vai ter. Ah, eu não estou preocupado com a estética agora, não. Não quero essas bolonas. Eu quero esses pontinhos aqui, ó. Mas podia ser qualquer um. Aí, ó, o que o Excel já fez? Vamos chegar o gráfico para cá, né, professor? Já desenhou o gráfico para mim. Olha lá, os pontinhos. Né? Deixa eu diminuir aqui para a gente ver tudo. Olha lá. Já botou título, botou os valores de X, botou os valores de Y e plotou os pontinhos para mim. Tá? Deixa eu crescer mais um pouquinho aqui. Se você quiser mexer no título, opa, você pode colocar aqui, ó. Você clica aqui, ó, nessa caixinha e ela deixa preencher. Ó, vou apagar aqui. Vou deixar a palavra 600 na nome. Vou chamar de curva padrão de 600 nanômetros. Tá? Se quiser negritar e aumentar o tamanho da letra, né? Tudo tem jeito. Tá? Agora, se você quiser embelezar o gráfico, se você quiser colocar nome dos eixos, como é que chama esse eixo aqui, como é que chama o outro? Basta clicar aqui, ó, nos números do eixo, ó, clicar, aí vai aparecer essa ferramenta aqui, ó, Design. Aí você vem aqui no cantinho, adicionar elementos do gráfico. Clica lá. Aí vai aparecer título dos eixos. Olha lá, eu cliquei no título dos eixos, né? E aí ele vai pedir para me escolher qual eixo eu quero botar nome. É o horizontal? É o de baixo? É. Então eu vou colocar lá. Aqui seria concentração grama por litro. Ficou em cima dos números, não ficou? Não tem problema, ó. Eu chego isso aqui tudo para cima um pouquinho, ó. Olha lá. Concentração grama por litro. Posso abreviar? Pode. Posso colocar assim, ó. Apaguei o gráfico. Ctrl P. Voltou o gráfico. Bando de computação, que é isso aqui, né? Fiz bobagem no gráfico. Apaguei o gráfico. Tem alguns autores que colocam a concentração assim, ó. Abre colchete, dá uns 2 espaços, fecha colchete. É também uma maneira de representar a concentração. O eixo Y, a mesma coisa para dar nome para ele, ó. Coloca o mouse em cima dele, o meu mouse é grandão, né? Mouse para quem não precisa nem chegar perto. Clica nele 2 vezes, ó, vou lá, ó.
clica nele 2 vezes, aí aparece a ferramenta aqui, Design. Design para você melhorar o gráfico. Aí no canto aqui tem a ferramenta Adicionar elementos do gráfico. Títulos de eixo. Agora eu quero o eixo principal vertical. É o vertical, para cima. Aí aparece de lado aqui a palavra. Ó. Vou apagar esse inserir o título. Vou colocar a palavra absor... Pode ser bância ou absorvância. Né? Tá meio espremido ali? Vamos chegar o gráfico um pouquinho para cá. Aí. Valeu. Ó. Então, agora eu tenho o título, curva padrão a 600 nanômetros, a palavra absorvância. Posso colocar aqui a 600, professor? Pode. E aqui embaixo a concentração grama por litro. E agora, professor, como é que faz a equação de regressão? Vou apagar isso aqui. Só para aparecer o que eu quero automaticamente. Então, agora, queridos, vocês estão vendo que os pontinhos não estão muito bem alinhados. Então, de cara, eu vou já dizer para você que essa curva 600 não está muito boa. Mas deixa para lá, né? Faz de conta que eu não estou enxergando essa diferença. Então, o que, que eu faço? Eu venho aqui com a pontinha do mouse em qualquer um dos pontos. Ó, pontinha do mouse. Clico com o mouse com o botão direito, o botão do lado de lá, o botão de fora do mouse. Aí vai aparecer uma caixa de diálogo, uma caixa de perguntinhas, de opções. Aí na minha caixa de diálogo aparece assim, ó, adicionar linha de tendência. Nos Excels mais antigos aparece assim, adicionar reta de regressão. E às vezes nessa caixa aqui mesmo aparece a opção para você escolher inserir a equação da reta e inserir o valor de R2. No meu aqui vai aparecer em outra caixa. Tá? O meu Excel não é que ele é mais novo, ele é o 2016, né? Ganhei lá do Vinícius, meu filho. Ele instalou de Belo Horizonte para cá, de longe. Aí o que acontece? Eu vou aqui e vou escolher que eu quero adicionar a linha de tendência. Como é que esses pontos estão subindo? Aí, ó. Desenhou, né? Deixa eu tirar aqui a poluição, né, professor? Olha lá. A reta tentou passar o mais perto possível dos pontos. Isso que chama linha de regressão ou reta de regressão. Né? Ela vai tentar tangenciar os 3 pontos. Como ela não pegou nenhum deles em cima, com certeza o valor de R ao quadrado, o valor de correlação de Pearson, não vai ficar perto de 1, que é o ideal. E nem a equação vai ser uma equação boa. Então, na hora que eu clico na equação, ó, ou no pontinho, para inserir, né, lá, adicionar, clica de novo, adicionar a linha de tendência, aparece essa caixa aqui, ó, essa caixa de perguntas do lado de cá, caixa de ferramentas. Alguns programas da Excel já aparecem quando você faz isso aqui, ó. Você vem aqui, clica no pontinho e manda inserir ou adicionar a linha de tendência. Às vezes, em alguns Excels mais antigos, já aparece aqui. Quer exibir a equação da reta? Você clica para marcar. Exibir o coeficiente de correlação de Pearson, R ao quadrado, você marca para exibir. Então, eu vou aqui adicionar a linha de tendência que já foi feito para abrir essa caixa aqui do lado, ó, essa caixa cinza. Aí agora eu vou rolar. Sabe aquela rodinha do mouse? Então, eu vou rolar ela para baixo para aparecer lá nas últimas opções. Olha o que tem nas últimas opções. Aqui pediu para exibir a equação do gráfico. Vou marcar. E pediu para exibir o valor do R quadrado. Vou marcar. O R quadrado é o coeficiente de correlação de regressão, que é chamado também de coeficiente de correlação de Pearson. Pearson, né, a palavra alemã. Olha lá, o que vai aparecer no meu gráfico? Vou tirar essa caixa aqui. Olha o que apareceu no meu gráfico. Isso aqui. Prontinho para mim, ó. O que tem aqui dentro?
tem a equação que gerou esse gráfico. Vou aumentar ela um pouquinho aqui, professor. Olha lá, a equação que gerou o gráfico e o valor do R quadrado, que é o coeficiente de correlação. E o valor do R quadrado deu 0,89. Não deu 1. Quanto mais perto de 1, melhor é a reta. Então, se eu não tiver nenhuma das duas equações para baixo que ficarem boas igual essa, eu vou ter que usar essa. Ela está boa, professor? Não. O que você faria para melhorar ela? Eu poderia adicionar mais novos pontos, mais outras concentrações de padrão, para gerar novas absorbâncias no espectrofotômetro. Então, se você aumentar a quantidade de pontos que a reta vai tangenciar, pode ser que o R2 melhore, tá? Então, fiz para 600. Ótimo. Agora eu vou fazer para 800. Deixa esse gráfico aqui, professor. Né? Vou até salvar, olha. Vamos clicar aqui no disquete. Salvei. Vou fazer o outro gráfico para 600. Vou fazer isso 3 vezes para você aprender. Você não vai errar mais. Então, ó, o que eu fiz? Eu marquei as duas colunas que eu quero fazer a correlação. Mandei aqui, ó, fui na ferramenta inserir. Escolhi o gráfico de dispersão XY. Escolhi esse primeiro aqui, que é o mais simples. E o Excel já desenhou para mim. Se você quiser o título, clica aqui 2 vezes, essa caixinha aqui abre, você põe o título do gráfico. Se você quiser dos eixos, você clica 2 vezes, né? E manda inserir elementos do gráfico. Se você quiser do eixo Y, clica 2 vezes e manda inserir elementos de gráfico, tá? Bom, o que vocês acham desses pontos? Também estão dispersos. Então, se eu passar uma reta aqui, vai ficar assim, vai pegar todos eles? Não, eu acho que não. Vamos tentar? Vamos. Então, ó, eu escolho qualquer um dos 3 pontos, vou com a pontinha do mouse nele e clico com o botão direito do mouse. Pum! Aí vai aparecer aqui, ó, adicionar linha de regressão. Apareceu. Olha só, a reta não pegou os 3 pontos, chegou perto. E aí abriu a caixinha aqui do lado de perguntas, de opções, para eu poder colocar no gráfico. Ó. Eu vou rolar aqui o mouse, porque elas estão lá no fim. Ó. Vai aparecer exibir equação do gráfico, né? Minha letra está grande, não está dando para ler tudo. E exibir o valor do R quadrado, que é o valor de correlação, do coeficiente de correlação de π. Automaticamente, ele já coloca para mim a equação. O que vocês acham dela? Tá boa? Vamos crescer ela mais um pouquinho. Olha lá, a equação y, que vai ser igual a 0,0177x mais 0,03203. E o R deu 0,82. Tá ruim também. Mas também puderam. A reta não está tangenciando todo. Eu esperava que ele ficasse muito bom mesmo, não. O que você faria para melhorar o valor do R2? Aumentar a quantidade de amostras. É o melhor caminho. Ou refazer. Qual que foi o erro aqui, professor? Ah, pode ser que na hora de pesar lá o sulfato de cobre erraram. Pode ser que na hora de tomar aquelas alíquotas na bureta errou. Pode ser que na hora de completar volume no balão passou. Vocês viram que não é uma tarefa fácil. Não é? Exige concentração para não errar. Então, isso tudo pode acontecer. Então, esse gráfico aqui não está belezura, não. Até o de 600 está melhor. Ixi, então só sobrou um. Vamos fazer o de 700. Olha aí, ó, 700. Marquei as 2 colunas que eu quero interceder. Aí já apareceu a ferramenta aqui, ó, inserir. Tipo de gráfico. Vou escolher o de dispersão XY. E vou escolher esse das bolotinhas. Esse dos bolotão fica muito feio, né? Olha lá. Feio demais, né? Não é isso que eu quero. Vou voltar para trás. Marquei. Inseri o gráfico de dispersão. Ah, eu prefiro esses pequenininhos aqui, ó. Fica mais bonitinho. Chega o gráfico aqui para o canto. Põe o título, quiser. O título dos eixos, né? É só clicar.
Adicionar elemento gráfico, título dos eixos, tá? Tranquilo, isso aqui é muito fácil de fazer. Bom, agora eu estou me interessado na equação da reta. Tira essa caixa de ferramenta aqui. Olha só, gente, se eu disser para vocês que esses pontos estão quase um na sequência do outro, vocês vão dizer que eu estou exagerando. Vamos ver? Qualquer um dos 3 pontos que eu clicar vai aparecer a equação da reta? Qualquer um. Vou escolher o primeiro aqui, ó. Põe a pontinha do mouse nele, clica com o botão direito, aí vai aparecer a caixa de diálogo, adicionar linha de tendência, ou linha de regressão, ou reta de regressão, tá? É uma regressão linear, veio lá da estatística. Tá? Então, ó, na hora que eu clico ali, em qualquer um desses pontinhos, aparece a opção. Dá uma olhada que só o ponto do meio, eu diria que todos tangenciaram. Né? Então, com certeza, o valor de R2 aqui vai ficar excelente. Eu vou usar 700 nanômetros. Quem diria, né? 800. Eu esperava que ia dar melhor em 700. Então, vamos clicar de novo, só para aparecer a caixa de diálogo lateral aqui. Linha de tendência, abriu, né? Estava demorando a abrir aqui. Abaixo aqui, ó, com o screw é essa rodinha do mouse, até exibir equação do gráfico, o que gerou essa reta. E o valor do R quadrado, coeficiente de correlação de peso. Vou fechar a caixinha de diálogo, porque meu computador ele é muito poluído, né? Olha lá, a equação. O que será que essa equação quer me dizer? Vou baixar ela para cá. Vou crescer o tamanho dela. Vou marcar ela de negrito, que eu vou apostar nela. Olha lá, ela falou que essa reta foi formada pela equação y, que é igual a 0,0488 vezes x, mais 0,0127. E o R quadrado, deu 0,9992. Quanto mais 9 ele der, mais ele quer dizer que concentração versus absorvância segue a lei de Beer. Né? Então, o fato do R ter dado perto de 1 quer dizer que existe uma correlação perfeita entre concentração de cobre e absorvância. Professor, toda substância segue a lei de Beer? Não. Vocês vão descobrir aí na bioquímica clínica, deixa para lá. Né? Deixa para o Pedro. Que algumas amostras não seguem a lei de Beer. Né? Elas não são diretamente proporcional. Aumentou a concentração, aumentou a absorvância. Bom, dos 3 gráficos, eu achei que esse é o melhor para usar. O resto, você pode apagar, jogar fora e falar assim, professor, no meu grupo, o gráfico melhor foi o de 700 nanômetros. Ficou o R menorzinho. Eu vou usar ele. Perfeito. Então, agora, eu vou ensinar, né? Ensinar nada. Eu vou compartilhar com vocês. Esse conhecimento está aí na internet, né? Como é que eu uso isso aqui? Para que eu uso? Então, eu vou copiar essa equação, tá? Vou usar o próprio Excel. Ó, copia igual o Word, do mesmo jeito, ó. Né? Esse programa é da Microsoft. Vou colocar a equação aqui, ó. Vou aumentar esses números. Vai ficar bem grandão. Então, a equação é assim. Professor, me ensina a entender essa equação. O que significa equação? Simples, gente. O que está no eixo X dos gráficos? Não é concentração? Então, aonde tem X, você vai substituir por concentração. E o que é o Y? Não é absorvância? Olha lá, absorvância, olha lá. Então, no lugar do Y, eu vou escrever absorvância. Então, eu vou copiar essa equação e vou mudar esses nomes para vocês entenderem, ó. Vou falar aqui. Absorvância, ou bância, como queiram, é igual 0,0488 que multiplica concentração mais 0,0137. É engraçado, eu marquei um negócio que não podia aqui, ó.
Eu grifei, né? Então, olha, o que eu fiz? Eu transformei minha equação em coisas que ficam mais fáceis de vocês lerem. Então, na hora que eu der uma amostra para vocês, e falar assim, não sei quanto de cobre que tem aí. Peguei na água da piscina. Eles põem cobre na piscina para ficar azul, na água, né, da piscina. E também para combater algas, que são aqueles corpos verdes que vão dando na piscina, né? Aí, então, ó, se eu te der uma amostra de água da piscina, você vai ler a absorvância dela no comprimento de onda que você escolheu, que deu a melhor curva, melhor gráfico, melhor valor de R, e vai aplicar nessa equação. Eu te dou a amostra, você lê a absorvância, a aula vai ficar até sem graça. Aí você vai jogar nessa equação e calcular a concentração. Vamos transformar essa equação de uma forma mais direta. Vamos. Ó, o que eu vou fazer? Eu vou copiar ela para cá. Olha, 0,0127 está positivo para cada igualdade, ele vai passar para lá negativo. Né? Então vai ficar absorbância, que é igual a menos, né? Absorbância menos. Desculpa. Absorbância menos 0,0127, né? Porque ele estava do lado de lá, mais. Aí ele passa para cá, negativo, é igual a 0,0488 concentração. Então, o 0,0488 está multiplicando concentração, passa para o outro lado, dividindo, né? Então, eu posso falar que concentração é igual a absorvância menos 0,0125. Vamos crescer aqui o número. Isso tudo aqui é 27, professor. 27? É. Ah, é, agora que eu vi aqui. 0,027, que divide o número que está multiplicado de concentração. 0,0488. Então, agora eu fiz a fórmula ficar mais fácil de compreender. Vou só colocar ela para cá. Então, olha, a concentração de uma amostra que eu te der é igual à absorvância que você lê no comprimento de onda que você escolheu na curva de calibração, você calibrou o aparelho, menos 0,0127, isso tudo divide por 0,048. Então, eu vou simular aqui, olha. Imagina que eu te dei umas amostras. Vou chamar de A1, A2, A3. E aí você foi ler, no meu caso aqui, a absorvância a 800 nanômetros. Professor, o meu grupo pode ter achado um comprimento diferente? Pode. E vou querer que agora a concentração em gramas por litro. Né? Então, eu vou simular aqui. Imagina que você pegou a amostra 1 que eu te dei e você foi ler e deu 0,125 de absorvância. A amostra 2 deu 0,455. E a amostra 3 deu 1,245. Está gostando muito do 5, né, professor? Bom, professor, eu posso considerar essa leitura de 1,245 se você achar valores de concentração muito altos, ou absorvâncias muito altas, vocês vão aprender isso em hemato, mas muito mais em bioquímica. A gente vai lá e dilui a amostra. Então, você pega, por exemplo, um caso de dosar hemoglobina, você dilui em salina, solução salina, cloreto de sódio 19%. E agora? Agora é só jogar
essa fórmula aqui na calculadora, ou usar o Excel, né? Ou agora nós vamos usar a calculadora, para poder calcular. Deixa eu abrir uma calculadora aqui. Tem calculadora esse computador? Tem. Né? Todo computador tem. Vamos subir esse negócio aqui. Então agora é só você jogar esses valores para fazer a leitura. Ó. Se a minha absorbância deu 0,125, né? Subtrai 0,127 é igual, não sei se essa calculadora faz conta junto, né? Que divide 0,0488. Então, a minha amostra dá 2, se quiser expressar com a quantidade de casas mais representativas aqui, deveria acompanhar a absorbância. 3 casas, né? 2,301 gramas por litro. gramas por litro. Né? Então, é só fazer essas contas aí, ó. 0,455 menos 0,127 é igual, dividido por 0,0488. 9,064. 9,064. Né? Então, sai com a precisão muito boa, tá? O cálculo, e você consegue ler concentrações de qualquer amostra. Professor, vamos supor, vamos fazer esse de 1,2 aqui para ver que valor que dá. Estou até curioso. Né? 1,245 menos 0,127, né, dividido por 0,0488. 25,252. 25,252. Aí vocês vão descobrir uma coisa que em química analítica, né, é muito legal. O que é? Às vezes você pega amostras de soluções bem conhecidas e dilui. Tipo assim, eu pego a S1, que é 10 gramas por litro, e dilui ela 10 vezes. Então, você teria que achar o valor de 1 grama por litro aqui na leitura. Aí, quando você faz por espectrometria, não dá 1,000 exatamente. Por quê? Peso do sal está errado, o sal está hidratado, volume completado não ficou com aquela precisão perfeita. São os erros analíticos. Né? Não sei se o Pedro já já falou disso, se não vai falar. Uma coisa que acontece muito em dosagem espectrofotométrica são os erros, inclusive, né, bioquímica clínica, são os erros analíticos, né? Então, agora, né, próximo encontro que a gente tiver, vocês tendo as curvas e a equação na mão, eu vou dar umas amostras que eu nem sei no laboratório qual que é a concentração que tem, e vocês vão achar, né, pela equação. Professor, a amostra foi diluída 1:10. Vamos supor que a 1 foi diluída 1:10. Como assim 1:10? Pegaram uma alíquota de 1, botou num balão, completou para 10. Nossa, existe balão de 10? Tá bom, pegou 10 ml da amostra, colocou no balão de 100 e completou para 100. Quantas vezes ela está diluída? 10 vezes. Você pega o valor total 100, divide pela alíquota 10, dá 10. Então ela foi diluída 10 vezes. E o que você faz agora? Multiplica o cálculo por 10. Né? Então, se a amostra foi diluída, você precisa multiplicar a resposta por fator de diluição. Vamos supor que o A2 pegaram 2 ml da amostra lá, que eu te dei, e você colocou num balão para 100 e completou com água. Então, 100 dividido por 2, você diluiu ela 50 vezes. Então, você vai pegar o cálculo final e vai multiplicar pelo fator de diluição, que é 50. Né? Então, é assim que trabalha com diluições. Tá? Outro dado. Às vezes, esse coeficiente aqui, olha,
Absorbância menos. Pode ser tão pequeno. Vamos supor que fosse assim. Absorbância menos 0,0005. Ou seja, é um número tão pequeno que a gente podia jogar ele fora. Aí a conta vai ficar só assim. Concentração que é igual a absorbância dividido por um outro número. Você despreza o menos aqui, ó, o coeficiente linear da reta. Né? Por quê, professor? Porque tem casos que ele dá valores muito pequenos. Né? Aí, em alguns livros, às vezes você vai ver um exercício, um problema desse, ou às vezes uma questão te dá isso, né? Você vai fazer uma prova para concurso, para bioquímico, para perito, para analista, né? As empresas do governo sempre abrem concurso para laboratório. E aí você vai perceber que esse número é tão pequeno que na equação eles desprezaram ele. Né? Aí a absorbância é menos um valor tão pequeno, 0,0001, que o cara desprezou esse valor. Isso pode acontecer, tá? Professor, eu posso colocar o Excel eu posso escrever essa equação dentro da célula, que aí eu só digito a absorbância e o Excel calcula para mim? Pode. Tem jeito de fazer isso. Como que eu faço essa equação aqui virar uma fórmula de Excel? O Excel, gente, não entende o que é concentração, o que é absorbância. Ele entende célula. Então, aonde que estão as absorbâncias aqui das linhas amostras? Está na coluna D e na linha, né? Uma está na linha 96, a outra 97, a outra 98. Então, na fórmula, onde tem absorbância, você tem que escrever o nome dessa célula que tem o valor da absorbância. Tá? Então, se você conseguir fazer isso, o Excel faz a conta para você. Não precisa da calculadora. Eu vou tentar fazer aqui para vocês verem. Né? Aqui é com calculadora. Com calculadora. E aqui vai ser com o Excel. O Excel, ele também faz contas para nós. Ele é um bom matemático, né? Ele é um programa de matemática. Então, é concentração gramas por litro também. Só que agora eu vou usar o Excel. Então, olha só, eu vou pegar essa equação aqui, ó, concentração, que é igual a absorbância. Concentração é o que eu quero. Então, é só colocar o sinal de igual. Aí, nessa célula, vai aparecer a concentração da primeira amostra, do A1. E a absorbância vai ser cada célula dessa. Ó. A célula de 96 para a amostra A1, a célula de 97 para a amostra 2 e a célula de 98 para a amostra 3. Na verdade, eu vou escrever só uma. E eu vou mandar o Excel copiar para mim. E ele vai mudar o número da célula. Olha o que eu vou fazer aqui. Ó. Eu vou pegar essa equação e vou colocar ela aqui dentro. Ó. Então, ó, vou escrever ela ó, igual como está lá. Aí eu vou abrir o parênteses. Só que ao invés de escrever a palavra absorbância, o Excel não sabe o que é absorbância. Ele só consegue entender célula. Aí eu vou escrever, ó, D56. Pode ser minúsculo? Pode. D56. Menos... Aí agora eu copio a fórmula. 0,0127. Fecho o parênteses. Coloco barrinha, do mesmo jeito que está lá, barrinha, dividido por 0,0488. E aperto o Enter. Olha lá. O que eu fiz de errado, menino? Escrevi a fórmula errada? Você colocou a célula 56, é 96? É 96. Então, eu vou corrigir ali, ó. Nossa. Aí, ó. Vão crescer os números? Né? Que também nós estamos gravando. Olha lá. Ele fez uma redonda, deixou com 4 casas.
Posso deixar com 3? Pode. Eu crescer mais um pouquinho. Professor, agora eu quero copiar para a próxima. Vou ter que digitar isso e colocar 57? 97? Estou com esse 57 na cabeça, Magali. Não, aqui, ó, você faz isso, ó, clica na célula, vai no copiar, desce para a próxima célula que você quer calcular a concentração e manda colar. Ah lá, ele já trocou o valor. Ah lá, botou 98. 97. A mesma coisa para a próxima célula. Desce para aquela célula que você quer colocar o valor, vai no colar e pum. Né? E aí ele colocou o valor em miligrama, ele transformou lá. Então a gente pode usar essas células, essa equação, para o próprio Excel fazer para mim automaticamente. Tá? Ou usar uma calculadora. Se você tiver domínio de reescrever a equação lá dentro, né, mudando aonde tem a palavra absorbância, você coloca a célula que você quer ler, o erro está aqui, ó. Aqui ele colocou pontinho, ó. E o português é vírgula. Né? Nossa. Aqui, ó. A leitura está em ponto. Em português. Nossa, errou aqui o valor. Arredondou o valor lá. Né? Se você quiser deixar aqui, ó, com 2 números depois da vírgula 3, é só marcar e mandar escolher em número, né? Isso aí eu acho que todo mundo sabe fazer. Ok? Vocês dão conta de fazer agora? Eu posso dar esse filme para vocês poderem acompanhar esse passo a passo. Professor, meu Excel é um pouquinho diferente. Não, não tem problema. Na hora que você mandar inserir, né, vão aparecer as opções de gráfico. Ou você pode escolher aqui na palavra gráfico ou nos desenhos. Tá? Agora, gente, na boa, isso tudo é conseguido se você treinar, né? Fazer uma vez, tenta. E olha só, você quer colocar esse gráfico lá num relatório? Ele vai. Né? Você copia lá. Deixa eu abrir aqui um texto do Word. E ele vai, ó. Né? Aí está me perguntando aqui quais que é as opções que eu quero que ele cole. Mas do jeito que está aqui, ele já copiou como gráfico, ó lá. Veio até com as colunas lá do Excel. A equação veio junto. Né? Então, para um relatório, o meu ficou sem os títulos aqui. Então, aqui você pode escolher a opção, ó lá, se é com desenho, se é como gráfico de Excel, né? Se é como texto, se é como figura, tá? E eu vou deixar assim mesmo. E aí você pode usar isso num relatório. Né? Tranquilamente. Olha lá, se você clicar nele, ó, vai abrir as opções de poder colorir, mexer nele, abrir no Excel e daí por diante. Né? Então é bastante tranquilo de poder trabalhar. Você pode colocar dentro de um PowerPoint, do mesmo jeito. Às vezes você vai fazer deixar um em branco aqui, ó. Você vai fazer uma apresentação de um trabalho, um relatório, né? Ele vai embora, ele vai lá do jeito que você gerou ele, tá? Aqui é para você adicionar dados, ó, filtrar, né? Reeditar ele, adicionar algum dado. Vamos supor, vamos voltar no Excel. Vamos falar de análise, né? Nós estamos com química analítica. Professor, eu posso adicionar mais valores aqui? Pode. Às vezes a sua amostra não ficou com leitura boa. Aí você pode, né, adicionar aqui valores, tá? Para melhorar o seu gráfico. E a sua equação vai ficando mais aperfeiçoada, né? Então, você pode usar a calculadora para calcular. Eu nem chego a transformar isso.
Geralmente, quando eu tenho só a equação, eu já faço a leitura e coloco aqui no igual, né? Aí na própria calculadora eu transfiro para lá. Se está com mais aqui, vai para menos. Se está com menos, vai para mais. E já divido por esse valor, né? Mas quem ainda nunca viu essas equações de primeiro grau, é uma equação bem tranquila. Às vezes você viu, mas lá na matemática, mas nunca aplicou, igual nós estamos fazendo aqui, né? E aí, então, você consegue tirar bastante esse valor. Uma vez eu dei uma questão que esse valor aqui era muito pequenininho. Aí o pessoal, professor, está faltando um dado na equação. Eu falei, que ótimo, vocês estão atentos. Aí eu falei, não, é porque o valor, o coeficiente angular da reta era tão pequenininho, essa inclinação dela era tão quase reto, que o valor ficou pequeno. Aí nós jogamos ele fora, porque ele não ia influir no resultado, né? Então, a gente precisa dominar isso. E aí, agora? Vocês dão conta? Né? Bom, agora eu acho que é melhor vocês tentarem, né? Hoje, talvez, vocês estão meio preocupados com a hematologia, mas seria até bom, né? Se a gente tivesse já pegando direto, né? Mão no passo para fazer. Mas eu vou dar essa gravação para vocês na sala, né? Tem gente que vai achar até estranho lá, é só porque eu vou chamar ela de tutorial, tá? Tutorial. Ô, Carlos. Oi. Qual o nome desse negócio que você usou para poder fazer as contas? O nome É o Excel mesmo que fez as contas. Não, tipo, não é o Word. Qual o nome? Porque eu não tenho esse negócio no meu notebook, não. Esse programa verdinho aqui, você não tem, não? Excel, olha lá. Ele chama Excel. Ah, tá, eu vou olhar aqui. Tem sim. Se você tem o Word, você tem Excel. O Excel é que faz planilhas. Todo computador tem, Gabi. Todo tem. Celular tem. O meu celular é muito limitadinho, né? Mas eu consigo, pelo menos, baixar isso aqui e ver. Agora, tem celular que às vezes a memória dele é maior, 64. Aí, geralmente, os celulares vêm com Microsoft. E tem gente que consegue fazer isso tudo aqui no próprio celular. Ah, o meu tem, mas é de 2013. 2013. A diferença do seu é que na hora de inserir aqui, não, na hora de fazer a curva de regressão, na hora que você clicar aqui com o mouse direito no botãozinho, com o botão direito, vai aparecer uma caixa inteira. Aí a caixa inteira vai pedir, né, vai perguntar. Aí você vai selecionar para inserir a linha de tendência e logo abaixo vai vir, se você quer que mostra, que exibe a equação de regressão e o valor de R2. Nós precisamos dos dois valores, da equação para fazer a conta e do R2 para ver se a reta é boa. O R2 da reta 600 não está bom. O que seria bom aqui? 1. Você vai achar um que dá 1? Nunca. Você tem que ser muito boa em bioquímica clínica para achar um valor que dá 1. Com o tempo, a gente consegue. Uma vez, uma aluna que nós tivemos aí, fez um monte de amostras, ela repetiu as leituras. Ela fez 3 leituras para S1, para 10 gramas por litro, 3 para S2, 3 para S3. Fez uma média de cada uma das concentrações e jogou no gráfico. Aí o gráfico dela deu quase 1. 0, não, parece o número da Vivo, né? De tanto 9. Aí eu falei, nossa, esse gráfico ficou bom, né? Então você precisa, o que você faz para melhorar o valor de R2? Amostras. Mais leituras. Nós fizemos só 3 pontos. Então, fizemos o gráfico para 700 nanômetros, que não ficou muito bom. Só de ver os pontinhos, né? Pior, olha aqui, ó, vou brincar com esse gráfico, vou simular. Vocês estão vendo que o ponto do meio não está bom, né? Eu vou subir ele um pouquinho aqui, ó. 0,751. Olha como é que o gráfico melhorou. E o R, ó, melhorou. Uai, professor, você está fabricando resultado. Estou brincando com o gráfico. Tá vendo, ó, como é que um número melhora? Olha lá, o número que estava aqui, volta, professor. O gráfico estava com R ruim, né? Esse gráfico aqui é o de 700 nanômetros. Vamos crescer a equação do R2 dele, ó.
Vou negritar ele, para ver melhor. Aí, se eu trocar esse valor aqui do meio, ó, o valor do meio, o ponto está mais fora do que tudo. Vou colocar 0,751. Olha como é que o gráfico muda. Ele já quase pegou a linha e o R2 melhorou. Aí eu já podia usar ele. Então, gente, na hora de insistir, né? Eu lembro quando eu fazia graduação, eu fiz enzimologia industrial no meu curso de indústria. Aí você tinha que fazer as leituras lá do produto que o fungo fazia, né? Um cara deu um fungo pra gente cultivar e queria a enzima pronta, dentro do ependófilo. Aí você tinha que estudar a cinética do crescimento do fungo, o produto que ele produz. Aí não dava um gráfico ruim, bom de jeito nenhum. Né? E naquela época não tinha zap para você entrar em contato com o professor, né? Me dá, professor, me ajuda aí, né? Aí a gente foi tentando, né? A gente usou o conhecimento. Se a gente melhorar o número aqui embaixo, aumentar a quantidade de números, melhora o gráfico? Melhora. Aí fizemos, né? Até dá certo. Tá vendo como é que melhora? Vamos ver no primeiro gráfico lá, ó. O número do meio também não tá bom. Ele devia estar mais baixinho. Né? Ele está alto demais. Vamos tentar simular. Estou brincando com a ciência, né? Vamos tentar simular que ele deveria dar. Deixa eu ver aqui. Se der 0,2 melhora. Nossa, estragou o gráfico, professor. Não pode, né? Então, assim, esse gráfico aqui realmente ele está ruim. Deu problema. Ele devia dar menos, 0,08. Aí, ó, como que melhorou o R? Foi para quase 1, né? Não, professor, deixa como estava, né? Nós estamos só brincando com o gráfico. Então, gente, o Excel é animado. Você mexe na tabela dele, o gráfico muda, tá? E isso facilita muito você trabalhar, ok? Então, vimos aqui o nosso tutorial para poder trabalhar com os gráficos de Excel e aprender a calcular, que vai ser a nossa próxima tarefa, né? Eu quero que os grupos cheguem lá com as equações na mão, né? Aliás, eu vou deixar essas avaliações passarem, né? E vou até colocar isso como uma tarefinha para a gente fazer lá. Vocês postarem para nós ou deixar na sala virtual, porque aí fica fácil até de outro aluno consultar, né? Ver se eu consigo lá fazer um jeito que vocês possam postar o gráfico. E aí na próxima aula eu vou dar umas amostras de cobre, igual o Pedro vai fazer lá na bioquímica clínica, só que o nosso vai ser cobre, né? Nós trabalhamos com a química orgânica, com metais. E aí vocês vão só ler, mas não vou dar uma amostra, vou dar um monte. E achar as concentrações dela. Você pode, a partir da equação, fazer uma calculadora igual eu mostrei, ou você pode escravizar o Excel, colocar a fórmula dentro da célula. Lembrando que o Excel não lê a palavra absorbância, ele lê aonde que está escrito o valor da absorbância, na forma de célula. Né? Então, gente, vocês já viram que eu uso muito o Excel, eu ponho as notas, aí eu mando ele calcular a média, né, o desvio padrão, coeficiente de variação, eu mando ele contar, conta para mim quantos alunos tiraram, né, média, tiraram 14, ou para cima de 14. Quantos tiraram menos? Né? O Pedro cobra isso da gente. Meninos, né, ele pergunta a gente, professores, como é que foi aí? Ah, não foi muito bom, Pedro. Aí ele pergunta, não quero essa resposta. Eu quero saber números, valores. Aí ele pede relatório. Né? Ou então ele põe uma planilha compartilhada e fala assim, põe aí para mim como que foi o comportamento médio, né, da turma, assim, em números. E aí eu mando o Excel calcular até em percentagem, quantos por cento, porque assim, a média é 14, eu estou com 13. Não, esse aluno, para mim, eu não me preocupo com ele. Numa etapa aí para frente, eu vou criar ferramentas para ele poder recuperar. Né? Ele, para mim, está na média. O ruim é quando você tem 20, você tira 3, tira 5. Aí, caramba, nós vamos ter que recuperar em 2 etapas. Quando o aluno tira 11, tira 12, né, 13, para mim ele está na média, com certeza. É uma questão só de um. Né? Um próprio sistema faz isso para ele.
Mas, de certa forma, a gente vai criar. Pena que se a etapa não fechasse amanhã, eu faria isso agora. Por exemplo, eu daria essa tarefa para vocês, faz para mim um gráfico de vocês mesmos, posta para mim, seria uma maneira até de continuar o assunto que a gente está estudando, né? E pontuar isso. Mas começar a etapa fecha, eu vou ter que fazer isso na segunda etapa. Tá? Então, já vai pontuando aí. Vai ser uma tarefa para vocês fazerem. Pega os dados que vocês têm, troquem aí nos grupos e vocês aprendam a fazer isso. Eu gostaria que cada um tentasse. Né? No Excel que tem. Professor, não estou conseguindo fazer no meu. Vai no YouTube, abre o YouTube e pergunta lá, né? Como fazer um gráfico de dispersão no Excel. Ah, o meu Excel é 2007. Aí você põe lá, como fazer um gráfico de dispersão no Excel 2007, né? Aqui em casa tem um netbook antiguinho que tem um Word de 2007. Ele não aceita botar mais novo. É demais, né? E aí, então, a gente tem essas limitações, tá? A maioria dos 2013 para cá já tem essa cara aí, ó, igual o meu tem, né? O PowerPoint já tem essa carinha aqui, ó. Não é? E o Word já tem essa carinha, esse monte de ferramenta aí, né? Que a gente não consegue usar nem a metade. Mas, de boa. Ok? Vou fechar aqui, não vou nem às 8h20. Né? A ideia era dar esse tutorial, ficou até longuinho. Vamos tirar aqui a apresentação. Vocês dão conta de fazer? Isso. O que a gente... ai. Não briga, não. O que a gente não pode fazer é desistir. Estamos aqui aprendendo. Qualquer dúvida que você tiver lá com o tutorial ou com fazer o seu trabalho, pode reportar a mim, né? Às vezes tem hora que a gente está meio apertadinho aqui, mas tem hora que a gente folga, a gente tenta responder logo, tá? Para poder ajudar, né? Porque, assim, é primordial para nós todos, não só para você, para mim, que vocês tenham a habilidade de poder trabalhar com isso, né? É uma ferramenta que está no seu computador, no seu celular, e a gente não usa, né? Não trabalha com ela, às vezes não consegue usufruir, né? E ela é muito boa. Olha aqui, ó, o que a gente usa? Vou compartilhar aqui para vocês verem. O que é legal que o Excel faz? Ah, meu Deus. Você está procurando na turma errada. Deixa eu compartilhar para vocês, só para, né, aproveitar um pouquinho aqui do tempo. Mas não vou desligar a gravação, porque isso vai ser um nosso tutorial, né? Para poder trabalhar com isso.